A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: Medvision, Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais. Bem, no Pergunte ao Doutor de hoje eu estou recebendo o oftalmologista Dr. Carlos Leandro, e nós vamos falar sobre lentes intraoculares premium para cirurgia de catarata. Muita gente faz hoje essa cirurgia, mas antes, doutor, obrigado por estar aqui com a gente, falar mais um pouquinho sobre esse assunto, que teve polêmicas aí nessa cirurgia de catarata, mas vamos falar sobre essas lentes. Primeiro, vamos explicar o que é essas lentes. Muito bem, boa tarde, né? Marcela e todos aí que estão nos assistindo, né? A gente está falando em cirurgia de catarata, certo? Quando a gente fala em cirurgia de catarata, nós estamos falando em substituir a lente natural do olho por uma lente intraocular. Uhum. E hoje, além de você corrigir a catarata, além de você corrigir a doença, você tem a oportunidade de corrigir o grau que a pessoa usa. Trazer independência de óculos, tanto para longe como para perto. E é isso que é a definição dessas lentes premium. É a cirurgia da catarata com associação de independência de óculos. Melhorou muito, então, essa questão? Melhorou demais. Antes os pacientes reclamavam muito que após a cirurgia precisavam usar óculos ainda. E hoje, com essas lentes, tem a possibilidade do paciente ficar totalmente independente de óculos. Que maravilha. Vamos à primeira pergunta? Qual a melhor lente para a cirurgia de catarata? Bom, excelente pergunta para a gente começar, né? A melhor lente, ela é sempre aquela melhor para cada paciente. Então, quando a gente fala em lente premium, quando a gente fala em qualquer tipo de lente, a gente tem que individualizar isso. Então, antes de você falar para a pessoa qual é a melhor lente que existe para ela, nós vamos fazer um exame apurado para determinarmos o que o olho daquela pessoa pode receber de lente intraocular. Após essa avaliação, nós, médicos, associado à rotina de cada paciente, como é o dia a dia, a gente define qual é a melhor lente. Tem também a questão se tem algum problema como pressão alta, colesterol, diabetes, isso interfere também, doutor? Exatamente. Então, tudo isso é levado em conta. E após a gente fazer essa avaliação, a gente vai definir qual é a melhor lente indicada para cada paciente. Muito bem. Próxima pergunta. Essas lentes são só na transparente ou pode colocar com cor também? A pessoa já está querendo mudar até a cor do olho. Exatamente. Então, isso não tem nada a ver com coloração do olho. Nós estamos falando em lente com uma finalidade visual. Uhum. A gente não mexe nada com cor. Então, todas as lentes intraoculares para a cirurgia de catarata, elas têm que ser transparentes. Quando você fala em lentes de cor, você está tirando a transparência da visão. Então, até existem trabalhos, estudos hoje aí para se mudar a cor do olho, né? Mas ainda tudo é muito novo. Mas quando a gente fala em cirurgia de catarata, a gente fala em lentes transparentes. Lentes com filtro de proteção, mas as lentes são totalmente transparentes. Então, essa questão de mudar de cor ainda fica para um futuro. Fica para o futuro, isso aí está muito distante. O pessoal já está querendo... já está querendo demais, né? Não é? Bom, próxima pergunta. Coloquei essas lentes pelo SUS. Fazem mais de 2 anos e em um olho só. Até hoje não chamaram para fazer no outro. Tem problema isso? É assim, normalmente a catarata, quando a gente está falando em catarata relacionada com a idade, normalmente a catarata acontece nos 2 olhos. Às vezes um olho um pouco mais adiantado do que outro. Então, tem problema se a gente for analisar que a catarata continua progredindo. Uhum. Então, operou o primeiro olho e a catarata vai progredindo, as dificuldades cirúrgicas vão ficando maiores, quanto mais dura, quanto maior é a catarata. Então, se for indicado a cirurgia para o segundo olho também, é bom tentar ver o que está acontecendo para poder operar logo esse segundo olho aí. Mas pode ocorrer de fazer só uma e não precisar na outra?
ou tem que fazer as duas? Não, pode ocorrer sim, né? A gente pode ter catarata em um olho só, mas é uma condição, não é a condição comum. A grande maioria dos pacientes que tem catarata relacionado com a idade, a catarata sempre é nos dois olhos. Já que você falou relacionada à idade, é só na idade ou pessoas mais novas podem ter também catarata? Até crianças podem ter cataratas, mas ela é mais comum com o passar do tempo. A gente brinca sempre que na vida a gente tem 3 certezas. A gente brinca isso no mundo da oftalmologia: cabelo branco, rugas e catarata. Então, se a gente for viver bastante conforme a expectativa de vida é maior, aí em algum momento a catarata vai aparecer, sim. Eu achava que não existia em pessoas mais novas, mas tem. Bom, próxima pergunta. Tenho grau alto na vista com astigmatismo. Posso colocar a lente para não ter que usar mais o óculos? Exatamente. Essa pergunta, ela vem exatamente explicar aquilo que nós estamos falando de lente premium. Então, o que classifica essas lentes como premium é exatamente essa possibilidade de corrigir o grau que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem miopia, hipermetropia e astigmatismo, essas lentes corrigem esses tipos de grau. Obviamente que isso é necessário uma avaliação minuciosa, mas se o olho estiver em boas condições e tudo favorecer, o astigmatismo ou qualquer outra alteração relacionada com o uso de óculos é corrigido na hora da cirurgia com as lentes. Quando coloca essa lente, a pessoa pode voltar a usar óculos, como pode deixar de usar o óculos. Exatamente. Acontece isso? Exatamente. Então, se a pessoa vai colocar a lente só para corrigir a catarata e ela não optou pela lente premium, ela vai operar, vai ficar bem, vai melhorar a visão, mas ela vai continuar usando óculos. Então tem essa diferença. Tem essa diferença. É A exatamente lente normal a maior diferença. da lente Exato. premium. Legal. É uma curiosidade que talvez muitas pessoas podem fazer essa cirurgia, colocar a lente e falar assim, mas por que eu estou usando óculos ainda? É isso que a gente vai tentar ao longo do programa aqui esclarecer direitinho. Então vamos mais uma pergunta. Tem idade específica para a colocação dessas lentes ou se pode colocar em qualquer idade? Foi o que a gente comentou aqui agora, É isso que a gente né? comentou. Então, nós estamos falando em pessoas que apresentam catarata. Então, suponhamos que nós temos uma pessoa de 40 anos que, por um motivo, apresentou a catarata. Então, a catarata vai ser removida e a gente tem a oportunidade de colocar essas lentes para trazer independência de óculos, certo? Então, assim, não é, eu quero parar de usar óculos, eu vou colocar lente intraocular. Não é bem assim. Você precisa ter o problema. Precisa ter o problema. E aí, a solução do problema, ela está relacionada com a colocação de lentes premium, independentemente da idade que a catarata apareceu. Porque não adianta chegar lá e falar assim, não, doutor, eu não quero mais usar óculos, eu quero colocar a lente, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, existem opções de independência de óculos de outras formas, com outras cirurgias. E isso é avaliado de acordo com o que a pessoa deseja, com o tipo de grau que aquela pessoa tem e também com a idade daquela pessoa. Então, se nós estamos falando de uma pessoa de menos de 40 anos, a gente fala na cirurgia de correção a laser mesmo, que é a cirurgia do laser personalizado. E se nós estamos falando de uma pessoa de mais de 40 anos e que a gente nota um sinal de aparecimento de catarata, a gente pode sim associar a cirurgia com a independência de óculos. Tá. Próxima pergunta. A lente pode aumentar a pressão do olho? Corre o risco de rejeição? Excelente pergunta. Se nós estamos falando de uma cirurgia que ocorreu sem complicações, ela não traz nenhum risco com relação à pressão intraocular. Pelo contrário, a gente sabe que pacientes submetidos à cirurgia de catarata, eles têm a pressão do olho reduzida. E o paciente acaba muitas vezes a gente resolve problemas de tratamento de pressão intraocular simplesmente fazendo a cirurgia de catarata. E não tem problema de rejeição. Essas lentes, elas são totalmente compatíveis. Eu já faço essas cirurgias há 15 anos e a gente nunca teve casos de rejeição. O que a gente preza bastante são lentes de boa qualidade. O que aconteceu já em outras ocasiões são rejeições por má qualidade das lentes.
Mas isso hoje é muito bem fiscalizado pela Anvisa e nós não temos mais problemas de rejeição de lentes intraoculares devido a essa fiscalização mais efetiva. E claro também que depois da cirurgia tem que ter todos aquele procedimento, Exato. todos os cuidados, que não pode pegar peso, não pode abaixar, não pode fazer isso, para não ter problemas. Exato. Então, assim, é uma cirurgia como qualquer outra, e como uma cirurgia, ela exige cuidados. E os cuidados nos primeiros dias são um pouco mais rigorosos. Depois disso, a pessoa volta a ter vida normal. Vamos à próxima pergunta. Depois de quanto tempo da cirurgia a visão estabiliza? Normalmente, uma semana. Normalmente. Isso depende do tamanho que a catarata era, das condições do olho de cada pessoa, da idade dos pacientes que vão ser submetidos e também da técnica cirúrgica. Então, quando a gente fala em lentes premium, em uma semana a gente dá alta para os pacientes. Quando a gente está falando em cirurgias com as lentes normais, talvez de 15 a 30 dias para ter um restabelecimento melhor da visão. E, obviamente, depende de cada caso. Mas uma média, lentes premium, uma semana, lentes normais de 15 a 30 dias. E claro, seguir a risca todos claro. Exatamente. O que o doutor passou ali que tem que fazer para não ter problema. São poucos dias, né? Dá para segurar um firme. pouquinho, né? Vamos ver o que mais aí que tem de perguntinha. Quanto tempo dura a cirurgia, doutor? E como é a recuperação? Boa pergunta, né? Essa cirurgia de catarata com as lentes premium, e a gente está falando em cirurgias minimamente invasivas. A cirurgia demora em média 10 a 15 minutos, é bem rápido. A gente faz com anestesia local, só colírio, não tem necessidade de injeção, anestesia, sedação, nada disso. A recuperação é aquilo que a gente estava falando nas perguntas anteriores. Vai depender de cada paciente, depende das condições do olho, das condições da catarata, mas em média, em uma semana, os pacientes estão aptos para voltar às atividades normalmente. A pessoa que tem pressão alta, diabetes, colesterol, a recuperação é mais lenta? Sim, é um pouquinho mais lenta. Se a pessoa é um pouco mais debilitada, por um motivo de saúde qualquer, a gente tem um tempinho maior de recuperação. Mas mesmo assim, não ultrapassa muito mais de uma semana, não. E sai com aquele tampão também? Não sai com tampão. A gente coloca simplesmente um protetor transparente por uma questão de cuidados mesmo, mas o olho fica aberto já desde o começo da cirurgia, desde o final da cirurgia. A pessoa só bota um protetor para questão de cuidados, mas não tem tampão. Sempre inovando, né? Sempre inovando, até porque a gente já termina o procedimento e a gente já inicia o uso dos colírios de antibiótico para a gente ter uma proteção ainda maior para o olho. Então, o olho estando aberto é muito mais fácil da gente colocar o colírio. Próxima pergunta. A lente pode eliminar o uso do óculos. Nós falamos isso, né? Que depende muito de cada pessoa e cada tipo de cirurgia. Quando a gente fala das lentes premium, a gente está falando em independência de óculos. Ou, pelo menos, uma menor dependência, né? Então, às vezes, pessoas que têm graus muito altos ou pessoas que têm alguma contraindicação para a eliminação total, você consegue, às vezes, trazer uma menor dependência. E isso melhora a qualidade de vida do paciente. Por média, vamos fazer assim um cálculo por mês. Quantas pessoas precisam de cirurgias como essa? A cirurgia de catarata, ela é a cirurgia mais realizada no mundo. A cirurgia no Brasil não é diferente, é a cirurgia mais realizada. É difícil eu estimar quantas cirurgias são feitas, mas todos os dias a gente tem indicação no consultório, todo santo dia, de pacientes com problemas de catarata. Isso eu estou falando da minha referência. Então, se a gente imaginar que temos atendimentos pelo SUS, atendimentos em cidades grandes, é muita coisa, muita coisa. Então, tem bastante gente que precisa passar por isso. Muita gente. E como é que eu descubro que eu estou com catarata? Muitas vezes, você só descobre se você for oftalmologista. Não tem nenhum sintoma? Às vezes não. Se a gente está falando de uma catarata inicial, muitas vezes a pessoa não tem sintoma. Ela tem a catarata, ela tem um pouco de perda de qualidade visual, mas como isso é uma coisa muito pequena, ela não atrapalha o dia a dia. Mas numa consulta simples, de rotina, você consegue fazer diagnósticos. E muitas vezes pessoas idosas estão com perda visual, estão com qualidade visual comprometida, mas acabam não percebendo.
E nas consultas de rotina, a gente consegue identificar isso e propor o tratamento da cirurgia. Legal. Próxima pergunta. Doutor, preciso guardar o modelo da lente que foi usada? Isso aí é uma coisa muito pessoal. Isso vai muito de confiança, né? Quando você opta por fazer uma cirurgia de catarata, você precisa confiar no profissional que você operou. Mas existem as etiquetas das lentes. Se o paciente se sentir seguro, pode pedir para o médico a etiqueta da lente, para uma questão, amanhã ele trocou de médico, ou, enfim, qualquer motivo que seja, ele tem um comprovante ali que é fornecido depois da cirurgia. Mas é uma coisa bem pessoal. Eu particularmente, eu forneço a etiquetinha da lente para os meus pacientes. E muita gente com certeza vai perder, né? Porque muita gente vai perder. Passa o tempo e fala, não preciso mais. Mais um papel que você tem para guardar, né? Então, assim, e outra, um oftalmologista experiente, um oftalmologista que está acostumado a fazer a cirurgia, ele sabe identificar a lente que foi usada simplesmente examinando o paciente. Próxima pergunta. A limpeza da lente só é feita uma vez ou se tem alguma frequência necessária? Excelente pergunta. O que significa isso, né? A limpeza da lente. Todas as pessoas que operam de catarata, agora a gente não está falando mais de lente premium, qualquer cirurgia de catarata. Depois de um tempo, o organismo ele vai depositando ali atrás da lente alguns resíduos. E esses resíduos, eles vão acumulando ali atrás da lente. Isso, com o tempo, gera uma sujeirinha, vamos colocar assim. E aí, com o laser, você vai ali na lente, atrás dela, e faz uma aplicação 360 graus, como se você estivesse limpando a lente. Você elimina esses resíduos. E essa limpeza, ela é feita uma única vez. Normalmente, entre 1 a 2 anos após a cirurgia, a gente acaba fazendo essa limpeza. Isso é bem individual também. Com os retornos após a cirurgia, você identifica o melhor momento para fazer isso. Mas todo mundo que operou de catarata vai ter que fazer e uma única vez. A pessoa percebe que ela está ficando suja? Muda alguma coisa? Muitas vezes não. Não? No começo não. Mas se a pessoa demora muito, né, passa 3, 4, 5 anos, ela vem no consultório com queixa de embaçamento visual. Porque aí os resíduos são muito grandes e dá sujeira mesmo grande na lente e dá baixa de visão. Vamos para a próxima pergunta. Depois de ser fixada, a lente pode se deslocar? Se a cirurgia ocorreu sem intercorrências, é muito difícil isso acontecer. Por isso até que a gente pede nos primeiros dias um repouso um pouco mais intenso, justamente para a gente evitar riscos de acidentes. Porque os acidentes que podem comprometer, às vezes, a cirurgia. Então, cirurgias que não houve complicação, é muito raro a lente ser deslocada, só com traumas muito grandes mesmo. Se houve alguma complicação na cirurgia, em que a lente às vezes não ficou na posição correta, aí às vezes é mais fácil ela se deslocar sim. Por isso que a gente orienta o repouso de acordo com o andamento da cirurgia. Cirurgia bem sucedida, a gente não quer acidentes. Se a cirurgia ocorreu alguma complicação, às vezes a gente tem que fazer um repouso um pouco diferenciado. Quais são os traumas que pode causar esse deslocamento? O trauma é bater a cabeça, né? Então, por exemplo, o paciente operou, foi para casa, aí ele não faz o repouso, não está quietinho, aí ele levanta para ir ao banheiro, vamos dar um exemplo, e tropeça e cai com a cabeça no chão. Aí esses traumas podem levar ao deslocamento da lente. Ou pessoas que têm muita alergia e coçam o olho de forma muito intensa. E aí, às vezes, isso pode também causar um deslocamento da lente. Mas lembrando, se a cirurgia foi bem sucedida, é raro isso acontecer. Próxima pergunta. Qual o valor de uma lente, doutor? Aí vai variar também, depende do grau, não é? Essa pergunta é de 1 milhão, né? Depende muito mesmo. Só para a gente ter uma ideia, né? Essa lente, ela pode variar de R$5.000, R$3.000, R$20.000. Tem recurso para quase todo tipo de problema visual. Então, é uma pergunta muito subjetiva. Mas só para a gente ter uma ordem de grandeza, vamos colocar de 3 a 20 mil reais. Tá? Esse talvez seja aí a média, o valor mínimo e o valor máximo que vai pagar numa lente dessa. Esse valor varia dependendo do tipo... Do tipo da lente, do material dessa lente,
do tipo do olho que a pessoa tem, da quantidade de grau, da dureza da catarata. Ixi, tem muitos fatores que a gente pode levar em consideração. A necessidade que aquela pessoa tem da independência do óculos. A gente pode falar sobre... Nossa, se a gente for falar sobre lentes, só do modelo da lente também precisaria de um monte de programa para falar sobre isso. Mas essa seria uma média. De quanto em quanto tempo tem que ir fazer uma visita no doutor para saber como é que está a nossa visão? Após os 50 anos, vamos colocar assim, que a gente está falando, talvez o nosso público, a gente falando de cirurgia de catarata, a gente recomenda, se a pessoa não tem problema nenhum, pelo menos uma vez ao ano. Passou de 50, então, né? Passou de 50, os cuidados têm que ser redobrados mesmo. Mas é uma coisa que a gente precisa, né, doutora? A gente tem que cuidar mesmo. Não é só do olho, é da saúde. É o autocuidado. Se você vai ao médico, se você tá cuidando de você mesmo. Se você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, pode ser um prejuízo que você vai tendo. Isso não é só na sua visão, em tudo. Exames de medida de pressão arterial, ver se você tem diabetes ou não, colesterol, questão do estresse do dia a dia. Tudo isso tem que ser mais cuidado, um pouco mais... a gente tem que ser um pouco mais cuidadoso quando a gente vai ficando mais velho. E tem também mitos nesse meio dessa cirurgia, doutor? Tem, se a gente for analisar, o mito tem em todas as especialidades, na cirurgia também. Então, o que mais afasta hoje o paciente da cirurgia é o medo e a desinformação. A desinformação justamente, às vezes, por esses mitos. E, às vezes, o objetivo nosso nas consultas é, além de indicar procedimentos, é explicar para o paciente aquilo que realmente é verdade, aquilo que não é, que benefício que aquela cirurgia pode trazer para ele e qual o melhor momento para ele ser submetido à cirurgia. Então, tem que visitar o doutor uma vez por ano, fazer um check-up no olho e tirar todas as dúvidas. Se tiver que fazer a cirurgia para evitar qualquer problema pior, né, doutor? A visão é um bem precioso e muitas pessoas que às vezes perdem a visão, elas perdem a visão por coisas que poderiam ter sido evitadas, e a catarata é uma delas. A catarata hoje é a maior causa de cegueira reversível no mundo. O que significa isso? Se o paciente opera, ele deixa de ser cego, né? Então, não precisa nem falar mais nada depois dessa informação, né? Informação muito valiosa. Isso é verdade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Percebeu qualquer mudança, alguma coisinha diferente, procure o doutor. Não tenha nada, é melhor fazer um check-up. Com certeza. Obrigado, doutor. Até o próximo Pergunta ao Doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho da saúde do olho. Tá aí, ó. Então, muita curiosidade sobre a saúde do olho. E hoje o Pergunta ao Doutor com o doutor Carlos Leandro, aí, oftalmologista, que falou sobre lentes intraoculares premium para cirurgia de cataratas. Até a próxima. Pergunte ao doutor. Todas as quartas é o dia do olho. De volta na próxima semana. Oferecimento Medvision Centro Oftalmológico e Óticas Carol Batatais.